Aí, Alberes, a gente tá lhe vendo agora. Ok. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Oi. Tá com a camisa do Flamengo hoje, professor? Tá não, meu irmão. Oi. Tá não. Tá com a camisa do Flamengo. É da seleção, é? Argentina, logo. Eita, aí tá certo. É. Napo Messi. Napo Messi. Olha. Não. Oi. E aí, como tá? Você escuta bem? Tudo bem, professor. Sim. Sim, tranquilo. Tudo certo. Tá aí, Tudo ó. tranquilo, professor. Beleza. Eu gostei dessa aula porque eu ia ajudar a minha esposa a fazer o jantar. E como eu estou na aula, ela vai fazer só. Certo. Deixa eu experimentar aqui a coisa. Boa noite, pessoas. Opa, boa noite. Boa noite, Léo. Ah, Leonardo chegou agora, a gente dando boa noite para Leonardo e... Não, que eu ele tá estava dormindo. no meio de uma ligação. Deixa eu ver se está funcionando a caneta. Tá, pronto. Vamos lá. Tá, então podemos começar? Podemos, começou. Uhum. Tem quantos alunos aí? 9, né? Não, 8, né? 3, 4. Tá faltando quem? Sim, e o Padoca, ele não participa não com vocês? Padoca Medeiros. A gente colocou lá no grupo. Acho que ele deve participar. Deixa eu ver se ele está por lá. Professor, da outra vez ele falou que não pôde porque estava tomando conta da filha dele ou é das filhas, eu não tenho certeza. Aí disse que não teve como fazer porque acho que não deixaria ele participar. Mas... A esposa não deixa isso? Pô, ele comentou com a gente depois. Acontece. É porque ela foi trabalhar. Foi. A esposa estava trabalhando e ele estava tomando conta da criança. Entendi. Tá certo. E o Aderbal? Ultimamente, a Aderbal tá aprendendo todo mundo, bicho. Ele tava aqui ainda agora, né? Foi. Eita. Bom, vamos lá, então. Eu tava pensando naquele exercício 5, né? Sim. Certo? Bom, e aí, deixa aqui fazer o seguinte. Dá para olhar o quadro, né? Dá para olhar o quadro? Dá sim, professor. Tá. Bom, então, aí, esse exercício... Bom, a ideia original, na verdade, esse aí é uma variante de um problema que diz que se o limite de uma sequência for A, então acontece que o limite, né, de 1 sobre logaritmo natural de n, e aqui aparece uma soma de k variando de 1 até n, não é isso? A k dividido sobre k, não é isso? Bom, isso daqui é o exercício original, na verdade, né? Isso daqui a gente pode colocar da seguinte forma, né? Um quociente seria aí, né? AK
sobre K, isso? E aqui dividido pelo logaritmo natural. Então, se a gente quiser aplicar o teorema de Stokes-Césaro, então, esse daqui seria nosso xn, correto? Esse aí seria nosso xn. E esse logaritmo aqui seria nosso yn, né? A gente já nota que, como esse aqui é um logaritmo, né? O logaritmo é uma função estritamente crescente. O grafo do logaritmo, se a gente lembra, é um negócio assim, né? Que vai... Não é isso? Isso. Aqui, quando fica perto do zero, o logaritmo vai para menos infinito. Aqui no ponto 1 é zero, e depois ele já é positivo, e aí vai crescendo. O logaritmo cresce muito devagar, porém ele cresce. Ele vai crescendo, né? Vai para o infinito. Então, limite no infinito do logaritmo realmente é infinito, né? Que é uma hipótese que é necessária para aplicar o teorema, certo? E então, a gente calcula, para aplicar o teorema já, né? Calculamos essa diferença, né? Xn menos xn menos 1 sobre yn menos yn menos 1. Aqui essa soma vai de 1 até n, né? O xn. Então, xn menos 1 iria até n menos 1. Então, logicamente, aqui a diferença vai ficar an dividido por n, certo? E aqui, como a gente definiu como sendo logaritmo, vai ficar logaritmo n menos logaritmo n menos 1, correto? Perfeito? Tá. Tá, mas aqui a gente o que faz é o seguinte. Nós, por exemplo, esse logaritmo aqui, essa diferença de logaritmos, a gente poderia expressar como sendo um logaritmo de um quociente, não é isso? É um quociente. Então, vou colocar aqui já diretamente. Vou colocar diretamente um quociente, né? Quociente aí. Esse apagador aqui. Então, esse seria n sobre n menos 1, né? Ou eu poderia colocar, inclusive, assim, ó, 1 mais 1 sobre n menos 1. Tá bom? Certo. É a mesma coisa que n sobre n menos 1. Tá bom? E esse n aqui, a gente poderia colocar assim, ó, an, e aqui esse n, né? Logaritmo de 1 mais 1 sobre n menos 1. Tá ok? Certo. Então, esse n aqui iria subir aqui, não é isso? Por propriedade do logaritmo. Esse aqui se apresentaria como um expoente. Certo? Mas, o que eu estou pensando aqui é aplicar o limite que realmente é bem conhecido, que diz o seguinte, né? Limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso aqui é o número de Euler, tá bom? Esse limite. Inclusive, a gente vai fazer daqui a pouco esse daqui, vamos falar sobre esse limite, né? Mas esse é um limite que vocês já estudaram, talvez, em algum curso de cálculo e tal, é conhecido. Todo mundo conhece esse limite? Eu conheço. Alguém não conhece? Pessoal, tá aí? Eu encontrei esse quando eu não conhecia. Quando eu estava pesquisando para fazer o exercício, aí eu encontrei ele. Tá. Inclusive teve outra variação que Alberes me mostrou também, que é com o expoente negativo, né? Sim. Aí muda um pouquinho dentro, que nesse caso... se inverte aí, se inverte. Pô.
tá? Olha, isso aqui, na verdade, vai ser a definição. A gente vai ver. Vamos estudar, quando estudamos sequências monótonas, estudaremos esse limite aqui, tá? Então, por enquanto, vamos aceitar que essa sequência aqui, 1 mais n elevado a n, se aproxima de e, correto? Mas aqui, veja bem, aqui não aparece n como eu gostaria, né? Aqui não aparece n. Aqui aparece n menos 1, certo? N menos 1, tá? Então, a gente faria o quê? É o seguinte, esse logaritmo, essa diferença aqui, na verdade, foi de logaritmo de n menos logaritmo de n menos 1, não foi? Essa diferença? Foi. Daqui, ó. YN, não é isso? Sim. Se a gente manipula, vai aparecer 1 mais 1 sobre n menos 1. E eu não quero isso. Eu gostaria n aqui. Tá bom? Eu gostaria n. Então, isso aqui, eu posso manipular assim, ó. Logaritmo n mais 1 aqui. Menos logaritmo de n, correto? E aqui, mais a diferença entre esses dois caras. Vou chamar essa diferença entre os dois caras, vou chamar de Tn, digamos, Tn, tá bom? Olha, esse daqui seria o logaritmo de quem? De 1 mais 1 sobre n menos 1, né? E esse daqui seria o logaritmo n mais 1 menos n seria 1 mais 1 sobre n, tá? Mais Tn, né? Tn. Esse Tn aqui é a diferença dos dois caras. Certo. E por que eu estou fazendo isso daí? Olha, é o seguinte. Boa noite, boa noite. Opa. Esse Tn aqui vai para zero, entendeu? Por quê? Veja, porque quando n vai para infinito, esse daqui se aproxima ao logaritmo de 1, esse aqui logaritmo de 1, então é zero. Este daqui seria Tn vai para zero. Tá certo? Certo. Tn vai para zero. Então, como Tn vai para zero, não há problema se, no lugar de colocar isso, eu colocaria isto mais Tn, porque Tn já está indo para zero. Tá ok? Então, veja bem, aqui, né, em estrela, vou continuar, Então, eu posso colocar isso daqui igual a n, né? N vezes, e esse daqui seria isto, mais Tn, sendo que Tn vai para zero, né? Vai para zero. Na verdade, esse Tn é a diferença dos dois caras. A diferença. Quem é Tn? A diferença de esse com esse. Tá ok? Que é igual a logaritmo de n sobre n menos 1, né? Menos logaritmo desses dois caras aqui. N mais 1 sobre n. Tá? Isso aqui vai para zero, como já vimos, né? Então, na aproximação, eu posso, digamos, de alguma forma, colocar isto por seu equivalente, porque a diferença entre os dois caras é uma sequência nula. Então, vou trabalhar com isto aqui, ó, logaritmo de 1 mais 1 sobre n, correto? E agora sim, esse n sobe, ficaria a n, e aqui logaritmo, né? Ou seja, no processo, esse aqui é aproximado, no processo do limite, vai ser igual já. Vai ficar o n elevado a n, não é isso? E aí, quando você toma limite, o que vai acontecer? Quando toma limite, este vai para quanto?
o denominador o número vai para A, e esse outro daqui que está no interior vai para E. Então, como o logaritmo é uma função contínua, então seria o logaritmo do limite e o limite do logaritmo. Então, o logaritmo de E seria 1. Isso converge para A. Então, aí a gente conclui, pelo teorema de Stokes, Cesaro, que aquela sequência também vai para A. Tá certo? Mas trabalhando com essa hipótese aqui. Tá bom? Com essa hipótese. Tá certo? Ou seja, eu resolvi quando, supondo que isso daqui, se a sequência original converge para A, então essa sequência também vai para A. Não, isso foi o que acabamos de mostrar. Foi. Tá bom? Alguma dúvida? Não, Não? eu entendi. Ok. Tá, então, olha, qual vai ser a ideia? Vamos ver aqui. Eita, por que não está apagando esse negócio? Deixa eu ver. Está com problema aqui. É fácil, professor, manusear a mesa digital? Oi? Não, parece É fácil manusear? não tá. É fácil manusear ela? É fácil, só que, não sei, parece que está meio suja aqui, não está pegando muito. É que a minha caneta caiu também, parece que está com problema aí. Ou melhor, eu vou mudar essa cor para ver aqui, sei lá. Bom, então, no exercício da gente, foi definida essa sequência AN, AN, ó, A1 mais AN sobre N, não é isso? A sequência das meias aritméticas. Agora, não foi informado que a N converge. Por quê? Porque se a N converge, então ou seja, se a N, não sabemos nada sobre isso, não sabemos, né? Não temos informação. Porque se esse daqui fosse convergente para A, ou algum valor, essa sequência aqui seria convergente para o mesmo valor, que foi o que a gente mostrou. Não foi? Isso. Então, a gente não tem informação sobre se essa sequência original converge ou não. O fato é que o dado, desculpa, é que essa sequência de meias converge para A. Então, isso aí não significa de que a sequência original seja convergente. Ok? A sequência original não necessariamente é convergente. Ou é? Deixa eu ver, por que ela não seria convergente? O senhor falar original, a média, professor? Não, ou seja, este daqui, a N. Certo. A N converge para A? Isso é uma pergunta. Ok? Porque se isso daqui fosse verdade, então nosso problema se reduziria ao caso anterior. Não é isso? Seria exatamente igual ao caso anterior. Tá? Porque o exercício não é calcular esse limite aqui, limite de 1 sobre o logaritmo natural de n, e aqui aparece essa soma de k igual a 1 até n de quem? De os AK dividido sobre K. Certo? Bem, isso aqui é a pergunta, né? Porque se esse daqui fosse verdade, a gente aplicaria o processo anterior, não é?
Mas por que isso aí não é verdade? Isso aí estou pensando. Por que isso aí é verdade ou não é verdade? Tá, vamos deixar aí para pensar esse daqui. Tá certo? Mas Vocês podem- ele não tende o limite de AN, ele não tende para não, professor? Não. Por O que que não está tem dado... Ah, Ou deixa eu ver aqui na lista disso. porque não tem a Para uma a média. sequência a meia aritmética converge. A meia aritmética converge. Mas aí esse último termo também não converge, não? Se a média converge? Já que a média converge, o último não converge. Então, essa aí é a minha dúvida, entendeu? Porque se isso aí fosse verdade, a gente aplicaria o caso anterior. Tá entendendo? Na lista, acho que tem, professor. Na lista, tem essa... Não, daqui a aqui funciona. Se esse daqui converge para a meia converge para o próprio A. Tá entendendo? Sei. Certo. Isso é verdade. Nessa direção aqui, ó, essa. Isto aqui é verdade. A gente mostra, inclusive, uma aplicação direta do teorema de Stokes. Entendi. Certo? Certo. Mas a minha pergunta é: a recíproca será verdade? Se o limite das meias aritméticas converge para, digamos, é A, então essa sequência original é A, certo? E por que não seria? E eu acho que não. Vamos pensar nesse aqui, ó. Aquela sequência que sabemos que diverge, né? Menos 1 a n. Tá certo? Essa diverge. Então, essa aí diverge. Quem seriam os termos? A 1 seria, por exemplo, menos 1, correto? Menos 1. A 2 seria 0, né? Certo? Porque menos 1 mais 1, 0. Toda vez, você já vê que toda vez que eu vou ter índices pares aqui, isso aí vai dar 0, né? Porque você vai separar. A2 vai dar 1, não, professor? Oi? A2 não vai dar 1, não? Não é soma, né? Você está falando de qual? Da original? Da sequência da original? média. Não, a meia. A média. Já da média. Certo, da média. Ok. Tá ok? Ok. Então A maiúsculo aí, tá. Isso. Dá 0, né? Porque é menos 1 mais 1 sobre 2. Isso, certo. O A4 também seria 0. Todos os pares vai dar 0, não vai? Isso. 2K, digamos, vai dar 0. Perfeito. Então, os pares vão dar 0, já. E os ímpares, por exemplo, A3 vai dar, olha, os dois anteriores, menos 1 mais 1, vai se cancelar. E aí vai ficar menos 1 sobre 3. Certo? O A5, os 4 primeiros se cancelam, porque você vai ter uma soma de menos 1 mais 1, somas de 2 a 2 são 0, e o último que vai dar menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5. Exato. Perfeito? Certo. Então, em geral, o A2K menos 1 vai dar menos 1 sobre 2K menos 1, correto? Certo. E você vê que quando o K é grande, isso daqui vai para 0 também. Exatamente. Tá bom? Então, a sequência AN converge para 0. Porém, esta sequência aqui diverge. Tá vendo? Ou seja, isto aqui não é verdade. Não é verdade. O fato de que a sequência das meias aritméticas seja convergente não significa que a sequência original seja convergente. Tá bom? Certo. Dá aqui um exemplo simples, né? Excelente.
Então, esse exercício aqui não se reduz ao caso anterior. Tá bom? Primeira observação. Tá correto? Entendi, professor. Tá. Sim? Todo mundo entendeu isso aí? Eu entendi. Eu entendi. Bom, então, mas, segundo o exercício, o limite continua sendo o mesmo, né? Tá bom? Olha, a gente pensaria de modo semelhante ao caso anterior. Se nós queremos aplicar o teorema de Stokes, então a gente chamaria este daqui de xn, não é isso? E ao logaritmo de yn. Perfeito? Certo. Tá? Então, o processo seria semelhante, tá? Eu vou deixar aqui a dica para vocês completarem. Olha, quando a gente fazer essa diferença aqui, xn menos 1 sobre yn menos yn menos 1, né? Aí vai dar, aqui, como já vimos, né, no caso anterior vai dar an sobre n, né? E aqui vai ficar logaritmo de 1 mais 1 sobre n menos 1, perfeito? E como vimos, a gente pode mudar aqui, podemos mudar, digamos. Eu posso trabalhar com n em lugar de n menos 1. Já expliquei por quê. Mas, no caso anterior, esse n colocávamos aqui, né? E esse daqui passava a ser expoente, e aí funcionava tudo bacana. Mas por quê? Porque a gente tinha convergência da sequência AN, da AN minúscula, a sequência original. Tá bom? Quando eu estou falando original, estou dizendo a sequência minúscula, AN minúscula, tá bom? Certo. Ok. Então, o que temos que fazer? Temos que usar a convergência das meias aritméticas. E como faremos isso? Relacionando. E aqui vai a dica. Veja bem, A1, por definição, é igual a A1. Certo? A1 é igual a 1. Isso. A2 seria igual a 1 mais 2. A 1 mais, certo? Mais a 2 sobre 2. Esses dois eu posso multiplicar aqui, tá? Olha, o seguinte, aqui na sequência vai aparecer AN, mas eu não vou querer trabalhar com AN. Por quê? Porque eu não tenho informações sobre AN. Eu tenho informações sobre esse cara aqui. Então, a estratégia vai ser deixar tudo em termos dessa A maiúscula, tá? Então, veja bem, daqui, veja bem, A2 seria igual a 2 vezes A2 grande menos A1 minúscula. Mas A1 minúscula é A1 grande. Uhum. Então, aí eu já deixei, tá bom? Seguinte passo, A3 seria A1 mais A2 mais A3. Tudo dividido sobre 3. Tá bom? Esse 3 posso multiplicar aqui. E A1 mais A2, eu sei que é 2 vezes A2. Tá bom? Então, A3 seria igual a quê? 3 vezes A3 menos 2 vezes A2. Tá bom? Veja que ela está formando um padrão, né? Então, em geral, como AN seria quanto? Me diga aí. Veja como é. N vezes N, A N menos 1, A maiúsculo. Vou tocando. Menos N menos 1 vezes A N menos 1. A N menos 1. Perfeito?
Então, vai aparecer a n sobre n, por exemplo, se você dividir por n aqui, eu dividir por n aqui, então vai aparecer, bom, vamos dividir aqui, né? Dividimos por n, né? Cancela aqui, cancela, e n aqui, por exemplo. Aí você vai deixar tudo nesses termos aqui, ó, esses daqui já. Você vai trabalhar com isso. E use o fato de que esse AN vai para A. Tá certo? Faça uma manipulação aí. Tente ver, se você não consegue, a gente faz. Mas essa aqui é a ideia. Tá bom? Ou seja, no lugar de trabalhar com esse AN, você trabalha com essa formulinha. Já tudo em termos do AN. Tá ok? Ok. Tá. Muito bem. Alguma pergunta? Opa. Vou apagar aqui, então. Aquele exercício que a gente fez na sexta e Albert fez, né? Aplicando o teorema de Stokes, não é isso? Foi, professor. Pediu para dar uma olhada. Mas aí eu não entendi como você trabalhou com os radicandos. Foi isso que eu falei para o senhor na semana passada, professor, porque assim, eu tinha visto uma relação, um exercício, né, uma aplicação direta com o índice. E o resultado chegou também igual a 4, né? Eu não vi nenhuma demonstração, né? Aí a pergunta se teria alguma relação mesmo utilizando o Stokes César com radical. Se existiria essa relação, né, com o radical. O teorema sendo utilizado no radical. Eu vi na aplicação, em uma aplicação. Agora, eu procurei, pesquisei bastante, e eu não vi nenhuma demonstração. Não, realmente não funciona assim de jeito, viu? Não, porque né? Você... Não. Porque você aplicou aqui dentro da raiz, aplicou a diferença, né? BN menos, uma coisa desse tipo. Né? Foi. Não pode aplicar isso aí, não. Certo. Não. Então, o que você tem que fazer é como a gente já fez, né? Na outra vez, certo. Isso, ou seja, se AN mais 1 sobre AN converte para A, né? Todos esses caras são positivos, e esse limite é maior que 0, certo. Então, automaticamente, a raiz enésima de AN converge para A. Nesse sentido, o critério da raiz é mais forte, entendeu? Porque não vai dar uma informação, essa raiz não vai dar uma... Aliás, a razão não vai dar uma nova informação. Porque, veja bem, isso daqui é um limite tal, a raiz também tem esse limite. Entendeu? Certo, entendi. Então, mas esse daqui não é verdade, tá? Isso aqui não funciona. Entendi. Tá? Certo. Tá? Nesse sentido, é que esse daqui é um critério mais forte. Tá? Ok. Bem, vamos então continuar aí com nossa teoria, certo? É o seguinte, a gente estava estudando sequências, já estudamos as sequências convergentes, estudamos alguns critérios e tal, certo? Bom, o seguinte passo é estudar as sequências monótonas. As sequências monótonas são aquelas sequências, como o nome indica, né? Sequências crescentes, né? Que seguem o mesmo padrão, isso é monotonia, né? Certo? Como nossa vida atualmente, né? Monótona. Não está sendo? Tá essa sendo. Quarentena? Tá, então, deixa aqui. Como? A janela está chovendo. Tá, então, as sequências monótonas são aquelas que são crescentes, podem ser de uma forma estrita, ou com pausas, menor ou igual, digamos. Por exemplo, a n menor ou igual que a n mais 1.
ou aquelas que são decrescentes. Então, se essas sequências aí são limitadas, elas vão a ter limite, tá bom? E o limite dessas sequências vai ser, no caso de sequências crescentes, vai ser o supremo. E no caso de sequências decrescentes, se for limitada inferiormente, o limite vai ser o ínfimo. Então, a gente precisa estudar o famoso axioma do supremo, tá bom? Vamos conhecer. Alguém que já está familiarizado vai lembrar, e quem não vai ter uma ideia bacana sobre o supremo. Olha, quando vocês começam a estudar o Profimate, o professor, sei lá, DMA11 ou DMA12, demonstra que raiz de 2 não é racional, tá certo? Isso. Raiz de 2, existe o raiz de 2, é um número, ou seja, em nosso contexto, não existe um número racional cujo quadrado, certo? Não existe o número racional, tá? Cujo quadrado seja igual a 2, por exemplo, né? Ou 3, ou 5, sei lá, certo? Então, isso aí faz com que esse corpo aqui seja deficiente. Ele é um corpo. O que significa um corpo? A estrutura algébrica é bacana, é rica. Porque você pode multiplicar, você pode somar, tem as propriedades associativa, comutativa, tudo isso. Perfeito? Pode dividir, por isso que é um corpo, né? Dividir por racionais diferentes de zero. Mas o problema acontece quando você quer falar de quadrados ou de números racionais cujo quadrado seja 2. Porque você já viu a demonstração, aí já não vou fazer, né? Que não existem racionais com essa propriedade, né? Certo? Então, usaremos, ou melhor, a ideia, então, é estender esse corpo dos números racionais para um corpo maior, que seria o corpo dos números reais. Esse daqui, desde o ponto de vista algébrico, ele vai continuar sendo um corpo, então não muda a riqueza aqui. Aqui você pode fazer as mesmas manipulações de tipo algébrico que nos racionais. Porém, esse daqui vai ter a particularidade de que se existem esses números. Aqui existe, e vamos provar, o número real agora, né? Cujo quadrado seja 2. E a esse número, como existe, chamaremos de raiz quadrada. Esse aqui é uma anotação, apenas uma anotação. Então, nós temos que justificar a existência de números com esta propriedade. Em geral, a existência, dado um A maior ou igual a 0, e um número natural, então, temos que justificar a existência de reais tais que S elevado a N seja igual a A, ou seja, existência de raiz enésima de A. Tá bom? Essa é a ideia de por que precisamos construir de um corpo maior. E então, qual vai ser a diferença fundamental? A diferença fundamental de R com relação a Q justamente vai ser o axioma do supremo. R vai ter essa propriedade, né? E os racionais não. Certo? Então, depois a gente, quando estudar sequência de Cauchy, veremos isso de outra forma, desde outra perspectiva. Tá? Então, a pergunta é, e que é o Supremo? Não é isso? O que é o Supremo? Bom, vocês já deram uma olhada às notas?
Eu comecei, mas não Sim, terminei. professor. Oi? Eu olhei, não entendi muito bem, mas olhei sim. Tá, deixa... Vocês estão com as notas aí? Sim. Sim. Tá, então, Deixa eu abrir aqui. vamos à parte do... Deixa eu abrir Vamos Oi? Vamos àquele capítulo 1, né? Sobre o axioma do Supremo. Beleza? As primeiras definições, né? Para facilitar a nossa vida, para não estar escrevendo aqui. Todo mundo está com as notas ou alguém não está? Eu estou abrindo, professor. Tá. Será que eu posso aqui... Deixa eu pegar lá no... Certo. Deixa eu ver como... Como eu faço para compartilhar? Foi embora esse negócio aqui? Agora está. Pronto. Vou compartilhar melhor. Estão vendo aí? Tô vendo, professor. Tá? Então vamos ler aí melhor, né? Vamos ler. Melhor. Então, nosso contexto agora vai ser os números reais. Vocês têm uma ideia do que são os números reais, certo? Muito bem. Seja A um subconjunto não vazio, tá? Primeira coisa importante. Nós diremos que esse conjunto é limitado superiormente se existe um número real que chamei de alfa, né? De tal forma que esse alfa seja maior ou igual que todos os elementos de A. Neste caso, qualquer número alfa com essa propriedade é chamada cota superior. Certo? Então, o que é uma cota superior? É um número real que é maior ou igual a qualquer número do conjunto A. Beleza? Eu não disse que esse alfa seja um elemento de A. Apenas um número real, certo? Que é maior a todos os elementos. Está claro? Certo. Analogamente, né, um conjunto será limitado inferiormente se tem uma cota inferior. E o que significa ter uma cota inferior? Que vai existir um número real, beta, que não necessariamente está no conjunto. A gente não está falando isso. Apenas um número real que seja menor ou igual que todos os elementos do conjunto A. E se existir uma cota inferior, vai existir infinitas. Isso. Tá? Né? Porque qualquer número menor que beta seria uma cota inferior também. Do mesmo jeito, se você obtém uma cota superior, qualquer outro cara que fica à direita também será uma cota superior. Beleza? Então, um conjunto vai ser limitado, se ele é limitado superior e inferiormente, pela esquerda e pela direita. Ou seja, se tem uma cota superior e uma cota inferior. Beleza? Tá claro até aí? Tá. Sim. Bom, então, de todas essas, suponha agora, por exemplo, aqui, ó, aí tem um exemplo. Temos o conjunto formado pelos inversos dos números naturais. Então, cara, sobre N, esse conjunto aí é limitado. Quem seria uma cota superior? O número 1, né? O número 1 seria uma cota superior. Isso. Né? O número 2 também, 3, 5, qualquer desses números seria. Tá ok? Ok. E uma cota inferior,
qual seria? 0, né? 0, qualquer número negativo. Exatamente. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: dessas cotas superiores, qual será a menor de todas? A cota superior ou menor? Porque se como eu falei, se você tem uma cota inferior, aliás, uma cota superior, você vai ter infinito das cotas. Tá bom? Certo. Então, gostaríamos de dar cotas superiores. A cota superior, o máximo seria 1, né? É um mínimo, A né? menor. A menor, né? A A menor seria 1. A menor seria 1. A menor seria 1. A menor seria 1, não é isso? E justamente esse 1 vai ser o supremo. Ou seja, o que afinal é uma cota, desculpa, um supremo? Um supremo é a menor das cotas superiores. Professor, e o que seria o ínfimo? O ínfimo seria a maior das cotas inferiores. Caso exista, não é isso? Caso exista. Tá bom? Lembra quando a gente estudava aritmética? Então, estudávamos, por exemplo, o maior divisor comum. De todos os divisores comuns, né, que esse conjunto é finito, né, de divisores positivos, pegávamos o maior deles. E esse aí era o maior divisor comum. Do mesmo jeito, estudávamos o mínimo múltiplo comum. Bom? Então, já adiantando, o axioma do supremo, certo? Como o nome diz, axioma, ou seja, a gente vai aceitar isso aí como parte da estrutura dos números reais. Tem teorias onde os números reais são construídos a partir dos números racionais. Então, aí esse axioma passa a ser um resultado, um teorema, tá bom? Então, tudo depende do contexto no qual a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando num contexto axiomático, né? Estamos assumindo que existem os números reais, a gente não está tá pensando em esse tipo de coisas, estamos aceitando que tem uma estrutura, e uma das coisas que a gente vai aceitar é o axioma do supremo. E o que diz o axioma do supremo? Qualquer conjunto limitado no vazio, limitado superiormente no vazio, ele tem que ter um supremo, tem um supremo. Entendeu? Estão lembrados do princípio da boa ordenação? Princípio da boa ordenação, os números naturais. Ele diz que qualquer subconjunto no vazio dos números naturais, ele tem um mínimo. Esse é justamente o princípio da boa ordenação. É um princípio, ou seja, uma coisa que a gente aceita. Ou demonstra, ou aceitamos a indução matemática, ou aceitamos o princípio da boa ordenação. Os dois são equivalentes. Se você aceitar um, então pode mostrar o outro. Se você aceitar o princípio, pode mostrar a indução como consequência, e reciprocamente. Se você aceitar a indução como um axioma, né, como um postulado, então pode demonstrar o princípio. Tá certo? Uma das duas coisas a gente tem que aceitar como parte da aceitação da estrutura dos números naturais. Então, no caso dos números reais, esse princípio aí vai ser um axioma. Então, a gente vai assumir isso aí. Tá bom? Vamos assumir. Mas em matemática, a gente não pode assumir todo, né? A gente tem que assumir a menor quantidade de coisas. Porque senão seria uma teoria, né, feia, né? A ideia da matemática é justamente aceitar a menor quantidade de coisas e, a partir daí, demonstrar resultados. Por que estou dizendo isso? Veja bem. O axioma do Supremo diz: todo conjunto não vazio limitado superiormente dos números reais tem Supremo.
De maneira análoga, se você tem um subconjunto não vazio dos números reais limitado inferiormente, ele deveria ter um ínfimo. Mas isso aí não vai ser mais um axioma, isso aí vai ser um teorema, que vai sair como consequência do axioma do supremo. Tá bom? Então, veja bem, vamos definir aí o que é o supremo, né? Estamos falando que ele vai existir, mas o que é, ao final? Já temos uma ideia. A primeira coisa que um candidato a supremo tem que satisfazer é que ele tem que ser cota superior, tá bom? Veja bem aí, ó. Seja há um subconjunto não vazio de R limitado superiormente. Então, dizemos que S é um supremo de A. Eu estou falando ambiguamente um supremo, mas mostraremos que esse supremo é único. Se existir, ele é único. Acontece a mesma coisa com o limite. A gente falava um limite, mas depois mostramos que ele é único. Então, que condições tem que satisfazer um número real para ser supremo? Primeira coisa, ele tem que ser uma cota superior. E a segunda é que, se você tem uma cota superior alfa, então, comparando S com alfa, S tem que ser menor ou igual que alfa. É por isso que eu disse que o supremo é a menor das cotas superiores. Está claro agora essa definição? Sim. Se você faz analogia com o maior divisor comum que a gente estudou em aritmética, é a mesma coisa. Olha, o maior divisor comum tem que ser um divisor comum. Não é isso? Tem que dividir a ambos, A e B. Se você pegar outro cara, né? Outro cara que divide a ambos, então o maior divisor comum tem que dividir a eles. E, portanto, tem que ser menor ou igual que os dois. E, nesse sentido, é o maior divisor comum, certo? E aqui é a mesma coisa, né? Na menor das cotas superiores. Olha, tá claro essa definição? Tá claro? Tá. Tá claro. Sim. Beleza. Podem perguntar, Podem perguntar, viu? Tá. Seguinte. Olha, se um conjunto tem supremo, então esse supremo vai ser único. Por quê? Veja bem. Suponhamos que um conjunto tem dois supremos. Esse e esse linha. Aqui, ó. Esse e esse linha. Então, primeiro, como esse é o supremo, e esse linha é cota superior, então, comparando esse com essa linha, esse tem que ser menor ou igual que essa linha. Beleza? Pela definição. Agora, fazendo inversão de papéis. Como esse linha é o supremo, e esse é uma cota superior, o supremo, essa linha, tem que ser menor ou igual. Então, a gente vai ter que esse menor ou igual que essa linha, e essa linha menor ou igual que esse. Então, necessariamente, pela tricotomia, esses dois caras têm que ser iguais. Tá bom? Então, primeiro resultado bem básico é que, se o supremo existir, né? Então, ele é único. Agora, veja bem aqui. Essa proposição aqui ajuda muito para fazer demonstrações relativas ao supremo. Uma cota superior S de um conjunto não vazio é o supremo se somente se para todo epsilon maior que zero existe um elemento em A tal que S menos epsilon seja menor que A. Isso aqui se vou precisar explicar aqui no quadro, tá bom? Sim. Então vamos para o quadro. Vamos ao quadro. Pronto. Também daí o quadro, né? Tá, ainda não.
Tá, então, vou anotar aqui, ó. Seja S uma cota superior do conjunto A. Tá? Então, esse aqui é superior, né? Superior. Esse vai ser o supremo de A, sup de A. Ah, sim, essa é a anotação, viu? SUP, né? Sup de A. Se somente se, para todo epsilon maior que zero. Deixa eu anotar e depois eu explico. Sempre podemos achar um elemento em A de tal forma que S menos epsilon seja menor que A. Olha, essa parte que está aqui, você vai entender do seguinte jeito. Tá? Se você entender isso aqui que eu explico, você não vai esquecer nunca mais o que é o supremo. Então é o seguinte, olha, se eu quero que seja o supremo, ele tem que ser uma cota superior, perfeito? Sim. Então, à direita de S não podem existir elementos de A, perfeito? Aqui não existem elementos de A, não existem. Tá bom? Tá claro? Sim. Então, primeiro tem que ser cota superior. Sim. Mas ele tem que ser a menor das cotas superiores. Essa aí é a essência do supremo. Então, se você tomar um epsilon, né, sempre que a gente pensa em epsilon, pensa em quantidades pequenas. Mesmo sendo uma quantidade pequena, se eu calcular essa diferença, S menos epsilon vai estar desse lado esquerdo, correto? Uhum. Ele seria menor que S. Então, esse cara não poderia ser já cota superior. Por quê? Porque esse pretende ser a menor de todas as cotas superiores. Então, nenhum cara menor pode ser cota superior. Então, o que significa que esse daqui não seja cota superior? Significa que, pelo menos, existe um elemento, existe um cara em A que supera ele. Está entendendo? Isso que está dizendo. Isso é claro ou não? Uhum. Sim. Diga, é intuitivo ou não é intuitivo? É, bem, Olha, bem simples. esse Eu não está sei a aqui. aplicação. Mas primeiro você tem que Mas entender a ideia a ideia, né? Uma vez que você entende a ideia detrás de tudo isso, isso daqui é apenas um formalismo. A matemática trabalha assim, primeiro com ideias e depois formaliza. Esse negócio que aparece em epsilon tal, é apenas o formalismo. Se você decorar isso daqui, você não aprende matemática. Então, primeiro tem que ter o entendimento, a ideia, a intuição, o que está acontecendo, né? E depois você mesmo formaliza. Então, veja bem, aqui você tem o candidato a ser supremo, tem que ser cota superior. Muito bem. Se a gente fizer a diferença com epsilon, então estou caminhando à esquerda. Como esse daqui pretende ser a menor cota superior, esse não pode ser cota superior. Não pode, de jeito nenhum. Então, você consegue pelo menos um A. Agora, esse A depende de epsilon. Né? Se, por exemplo, você calcula aqui, ó, S menos epsilon 1, digamos que um epsilon menor que o epsilon anterior, você estaria aqui. Ah, do mesmo jeito. Você conseguiria um carinha aqui, digamos um B, um conjunto que supera esse cara. Tá bom? Certo. Ok. Tá certo? Muito bem. Então, vou perguntar a vocês. Vocês querem que eu faça a demonstração desse lema? Que já está escrito nas notas, né? Ou vamos para frente? Deixo como tarefa para vocês dar uma lida.
Vamos Fique à vontade. Não, mas vocês que sabem, né? Tem a prova já da proposição aqui já no material, né? Na lista. Tá aí demonstrado, né? É. As duas, você tem que mostrar aí as duas implicações, né? Primeiro, assumir que esse é supremo e que então funciona aquela relação com epsilon, né? Bem, e ambas as demonstrações, ambas as provas são feitas pelo absurdo, tá ok? Ok. Bem, eu acho que eu vou dar uma ideia daqui. Olha, por exemplo, aqui, ó, nessa direção. Então, vamos assumir que esse é o supremo, tá bom? Bem, então, pelo absurdo, né? Pelo absurdo. O que significa, então, pelo absurdo? Vamos negar a tese. A tese diz que para todo epsilon existe um A. Então, a negação de para todo existe, né? Significa que existe um cara tal que existiria um cara epsilon maior que zero, né? Epsilon maior que zero, tal que para todo A, essa relação aqui não é satisfeita. Então, se essa relação não é satisfeita, significa que S menos epsilon seria o contrário, seria maior ou igual a A. Tá bom? Estamos trabalhando pelo absurdo. Existiria um epsilon, vou chamar epsilon zero, com essa propriedade. Então, essa relação daqui, para todo A, S menos epsilon zero maior ou igual que A, está me dizendo que S menos epsilon zero seria cota superior. Seria cota superior, veja bem, do conjunto A. Porque ele é maior ou igual que todo mundo de A. Se, pela definição do supremo, S satisfaz duas condições. A primeira, que é uma cota superior, que é uma hipótese central, e a segunda diz que, comparada com qualquer cota, S é menor. Então, pela condição 2, se eu comparar S com qualquer cota, em particular com essa, S teria que ser menor ou igual, correto? S comparado com qualquer cota, S é menor ou igual. Olha, mas isso daqui é um absurdo. Como é que S é menor ou igual que S menos epsilon zero, sendo epsilon zero positivo? Não pode isso aqui. Isso aí não acontece de jeito nenhum. Então, esse daqui é uma contradição. E essa contradição é causada por esse absurdo de supor que essa tese não é válida. Tá entendendo? Sim. Certo. Tá bom? Então, vamos na outra direção. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Então, agora, suponhamos, agora a nossa hipótese é que para todo epsilon maior que zero, existe um A com essa propriedade. Então, agora eu quero mostrar que esse é o supremo, não é isso? Então, a volta, né? Vou fazer também pelo absurdo. Olha, esse já é cota superior pela hipótese central, né? Esse nasceu como cota superior. Então, temos que mostrar a parte 2. Como vou fazer pelo absurdo, vou supor que existe uma cota superior de A, que seja menor comparado com esse, né? Esse é o absurdo, né? Tá bom? Certo. Muito bem. Então, como eu uso essa hipótese para todo epsilon, funciona, blá, blá, blá. Olha, se você calcular a diferença dos dois,
S menos epsilon, S menos S linha, S menos S linha, seria positivo, né? Por causa disso. Então, para esse epsilon aqui, tome este epsilon aqui, para este epsilon em particular, para este epsilon aí, ó. Porque este aqui é uma quantidade positiva. Para esse, como para todo epsilon existe A, em particular para este epsilon, existiria um A dentro do conjunto A, tal que S menos epsilon zero seja menor que A. Mas se você calcular essa diferença, pela própria definição de epsilon zero passa para a direita. Ficaria S menos epsilon zero. Esse daqui seria epsilon, S linha, não seria? Essa diferença. Isso. Isto aconteceria. Então, essa linha seria menor. Você achou um A que é maior que essa linha. Pode? Não pode isso aí, porque essa linha é cota superior. Então, novamente, isso daqui é um absurdo, uma contradição. Um choque aqui, lógico. E por quê? Causa de assumir que existem cotas superiores menores que esse. Então, isso não é verdade. Seria, o contrário seria verdade. Que esse é menor ou igual que qualquer cota superior. E, portanto, esse seria o supremo. Beleza? Então, agora sim, a gente... Beleza? Então, veja bem. A gente, como essa proporção é uma equivalência, a gente pode usar ela para fazer nossas demonstrações. Ou podemos definir dessa forma, porque é equivalente. Dito em outras palavras, se você quer provar que um cara S é o supremo, você tem que provar duas coisas. Que S é uma cota superior, sempre tem que provar isso. E a menor das cotas. E dois linhas, aquela que a gente escreveu. Para todo epsilon, se você retirar um pouquinho, ir caminhar para a esquerda, então você consegue um cara dentro do conjunto que seja maior. Tá bom? Ok. Ou você pode usar 1 mais 2, ou pode usar 1 mais 2 linhas. Tanto faz. Perfeito? Ok. Bom, então, agora a gente define o que é o ínfimo, né? Então, o ínfimo de um conjunto... Primeiro, esse conjunto tem que ser limitado inferiormente, né? Então, ínfimo tem que satisfazer duas coisas. Primeiro, tem que ser uma cota inferior. É cota inferior. Né? É lógico, é o conceito dual. E a segunda é que, se existir outra cota inferior, comparado com ínfimo tem que ser maior ou igual que essa cota inferior. Por isso que a gente fala que o ínfimo é a maior das cotas inferiores. E o supremo é a menor das cotas superiores. Tá? Alguns alunos, né, quando começam a estudar isso aí em análise, né? Isso é apresentado em análise, né? Já pensam, superiormente, então estão pensando em maior. Não, é o contrário, né? Tem que ser a menor das cotas superiores, esse é o supremo. E a maior das cotas inferiores é o ínfimo. Formalmente, isso. Novamente, né? Se o ínfimo existir, ele tem que ser único, né? A prova é totalmente análoga, né, ao caso anterior, tá bom? Do supremo, né? Certo? E também existe uma condição. Opa. Vocês estão vendo qual? O quadro ou o PDF? Quadro. Eita. Eu estava falando e não compartilhei com vocês o PDF. Mas dá para entender. É preciso. Sim?
Tá, mas deixa eu explicar. Tá bom, mas deixa... calma. Sim. Deixa, então, explicar esse negócio aqui do ínfimo. Vou aproveitar aqui, já. Da minha caneta. Está pagando bem, porque era mais rápido esse aqui. Soft. Direito. Deixa eu ver, eu acho. Ah, tá. Deixa eu ver. Mudar um heart. Agora melhorou, né? Tá melhor. Tá. Bem, então, o ínfimo, se você pretende que I seja o ínfimo de um conjunto, então ele tem que satisfazer duas coisas. Primeiro, parte A melhor, ínfimo tem que ser uma cota inferior. Então ele tem que ser menor ou igual que A para todo mundo, tá bom? Certo? Ok. Se beta é cota inferior, né? Se beta é cota inferior, se beta for menor ou igual que A para todo A, ou seja, é cota inferior, então, comparado com I, beta é menor. Ou I é maior, se você quiser. Tá bom? Esse é o ínfimo. Ou, equivalentemente, né, vamos a ter uma condição seguinte. Para todo epsilon maior que zero. Veja bem, o que faríamos? São pardos. Olha, aqui estaria I, certo? Aqui à esquerda de I, não deveria ter nada, nenhum elemento, porque essa cota é inferior. Mas eu quero que esse I seja a maior das cotas. Então, se eu somar epsilon, por muito pequeno que seja, eu vou estar aqui. Perfeito? Certo. Então, esse cara não pode ser agora cota inferior, porque já superou I. Então, você vai achar um elemento aqui. Então, para todo epsilon, existe um A. Acho que chamei de B nas folhas, mas a ideia é a mesma. A é menor que I mais epsilon. Tá bom? É o análogo do Supremo. O Supremo era, se você caminhava à esquerda, conseguia um cara que superava. Nesse caso, se você caminha à direita, este não pode ser cota inferior. Mas o que significa que não seja? Que você consegue um cara menor que ele. Tá bom? Esses dois são equivalentes. B é equivalente a B'. Então, para você demonstrar que um cara é o ínfimo, tem que mostrar A e B ou A e B'. Tá bom? Perfeito? Correto? Certo. Muito bem. Então, deixa eu compartilhar aqui. Agora sim vamos compartilhar. Deixa eu ver aqui. O PDF. Agora sim, axioma do Supremo. Todo o conjunto. Você tá vendo o PDF? PDF. Tá. Então, axioma, por favor, é um axioma, tá? Uma lei, você tem que assumir isso agora. Todo subconjunto não vazio de R limitado superiormente possui supremo. Qualquer que seja o conjunto, e desde não vazio e desde que seja limitado superiormente, ele
tem supremo. A natureza desse conjunto pode ser muito esquisita, né? Mas, desde que seja limitado superiormente, ele automaticamente tem supremo. Claro, tem que ser não vazio, né? Tá bom? Então, existe um teorema semelhante, que eu chamei aqui teorema do ínfimo. Ele diz o seguinte: todo subconjunto não vazio de R, limitado inferiormente, possui ínfimo. Tá bom? Sim. Olha, o enunciado é semelhante àquele do Supremo. Só que no caso do Supremo é um axioma. E o outro já não vai ser um axioma, vai ser uma consequência. Então, nós temos... Opa, o que aconteceu com o Alex? Saiu? Foi a preparar a janta? Pessoal, vou tomar uma aguinha, tá bom? Agora eu volto, tá? Rapidinho, tá? Sem problema. Por favor, dê uma olhada a esse teorema do ínfimo para demonstrar. Opa, até aí, Alex. Foi preparar o Pra mim, a jantar, foi, internet Alex? caiu umas 50 vezes aqui, professor. Ele não tá não, Alex. Foi tomar uma aguinha. Eu acho que o Alex está com problema que já caiu um bocado de vezes ele aí. É a cachaça, bandoleiro. Rapaz, eu tô precisando, viu, Alex? Tá fazendo entrega, tá? Tá escondido aí, fazendo entrega. Tem umas barreiras aqui, ele tá passando, tá entregando até os guardas. Tô precisando de um cachaçinha azul daquela que ele me vendeu. Quem é essa época? Segundo o Edivaldo, era Luiz. É Luiz? E amanhã é feriado, né, pessoal? É feriado, não vai ter aula síncrona ao vivo, não. Pelo menos aqui, não sei lá, em Recife. Vai ter não, né? Feriado Não. também, né? Feriado também, feriado também. Na sexta-feira ele vai dar aula, professor, na POL. Ele não falou nada não, mas eu acho que não. Pela de hoje... É, né? Ah, certo. Opa. E aí, podemos continuar, amigos? Podemos, professor. Tá, então, olha, teorema do ínfimo. Todo subconjunto não vazio, DR, limitado inferiormente, ele tem ínfimo. Tá? Então, deixa passar para o quadro aqui. Cadê? Vamos para o quadro.
Bem, então, tá escutando aí? Sim. Tá, então é o seguinte, o enunciado é que você tem um conjunto limitado inferiormente, lá. Vamos chamar de B, certo? Então, seja B um conjunto não vazio que é limitado inferiormente. Então, existe I, o ínfimo, de B. Certo? Bom, como a gente prova? Temos que criar um conjunto. Olha, se B, as ideias, eu vou dar as ideias a você. Esse barulho aí é de quê? É chuva, professor. Eu acho que é Oi? chuva. É chuva aqui em casa. Ah, tá. É chuva. Tá certo. Olha, é o seguinte, vamos dar as ideias. Se nós pretendemos usar o axioma do Supremo, temos que construir um conjunto que seja limitado superiormente. Então, veja bem, esse conjunto B, ele é limitado inferiormente, tá? Então, a primeira coisa que temos que existe um beta, isso que a gente quer provar, né? A existência do ínfimo. Por enquanto, a gente tem que existe um beta, porque é limitado inferiormente, que seja menor ou igual a para todo, que B, para todo B do conjunto B. Tá bom? Então, aqui está meu beta, e todos os B estão por aqui. Perfeito? Como eu construiria, a partir desse conjunto aqui, um conjunto que seja limitado superiormente? Se a gente mudar o sinal de beta, digamos que beta é negativo. Então, menos beta estaria por aqui, não estaria? E cada elemento menos b estaria por aqui, não estaria? Né? Porque quando você multiplica por menos, daria menos b, menor ou igual que menos beta. Tá claro isso? Essa ideia? Alô? Sim, professor, tá tudo certo, tudo tranquilo. Tá, então veja bem, isso aí, essa ideia permite criar o conjunto sobre o qual a gente vai trabalhar. Heart. Então, vamos construir o conjunto formado pelos opostos, tá? O conjunto formado pelos opostos seja, então, veja bem, aqui estou definindo o conjunto formado pelos menos B, tais que B pertence a B. Ou seja, todos os opostos aditivos. Tá entendendo? Da figura, né? Esse daqui era meu conjunto B. Esse aqui era meu conjunto B. Então, agora, todos esses caras daqui formarão parte do conjunto A. Tá bom? Beta era uma cota inferior de B. Agora, menos beta, por causa disso, passou a ser uma cota superior de A. Porque os elementos de A são da forma menos B.
Tá bom? Então, por causa dessa relação, esse conjunto A agora passa a ser limitado superiormente. E, obviamente, como B é no vazio, esse B é no vazio, esse A também vai ser no vazio. Por quê? Porque se esse cara tem pelo menos um elemento, o oposto dele pertence a A. Então, A é um conjunto no vazio limitado superiormente. Aplico o teorema do axioma do supremo. Axioma do supremo, né? Axioma do supremo diz, então, existe supremo de A. Existe S, o supremo de A. Perfeito? Ou seja, quem era A? Todos os menos beta, né? Menos B, né? Menos B, menos B', menos B1, sei lá. E então, S está aqui, é a menor das cotas superiores. Aqui são menos, né? Menos. Tá bom? Então, intuitivamente, quem seria o candidato a ser ínfimo do conjunto original, do conjunto B? Quem seria? Esse, ele supera... Oi? Não seria o S? Seria o menos S. Sim. Porque veja bem, essa relação aqui é para todo B, para todo B de B, você tem isso daqui. Multiplicando, então teria aqui B maior ou igual que menos S. Entendeu? Se eu multiplicar por menos S, estaria por aqui. E os B estariam por aqui, B, B1 e tal. Né? E você pode mostrar que como este cara era a maior cota, a menor cota superior desses opostos, é lógico pensar que o oposto dele será a maior cota inferior. Tá bom? E os detalhes estão feitos aí no PDF. Tá bom? Mas essa aí é essencialmente a ideia. Perfeito? Ok. Agora você já pode usar essa propriedade também, como se fosse um axioma já. Por quê? Já foi provado, né? Todo conjunto no vazio limitado inferiormente, ele tem ínfimo. Tá bom? Ok. Bem, uma consequência, uma primeira consequência, vejam bem aí, é a propriedade arquimediana. Essa propriedade, a gente já usou, inclusive, no primeiro vídeo, eu lembro que eu falei da propriedade arquimediana para provar um limite. Eu disse que ia demonstrar depois. Chegou o momento. Tá vendo aí? Sim. Então, Sim. Olha, essa propriedade arquimediana é uma propriedade que você usou desde a escola. Teu professor te ensinou, mas talvez não com esse nome. Se você tem um número real, sempre consegue um número natural maior que esse número real. Qualquer que seja esse número real, por muito grande que você ache que é, sempre existe um natural maior. Essa é a famosa propriedade arquimediana. Você já sabia disso, né? Não sabia? sim. Sim. Só que agora a gente vai mostrar isso aí. Como? Via o axioma do supremo, tá bom? Deixa aqui parar aqui, vamos passar para o quadro. E a prova não é complicada, né? Epa. Agora apareceu. Vamos. Tá.
Então, propriedade de Arquímedes. Nosso amigo Arquímedes já usava isso, né? Para todo número real, existe um natural maior que esse real. Prova. Como a gente vai provar isso aí? Pelo absurdo. Suponhamos que isso não é verdade. Tá bom? Então, pelo absurdo. Suponhamos o contrário. Suponha que existe um número real tal que ele supera a todo natural. Para todo mundo. Estou negando essa hipótese, essa tese, né? O contrário de para todo existe. E o contrário existe para todo. Tá? Que para todo não se cumpre isso. Então, se não se cumpre isso, o contrário é esse daqui. Beleza? Olha, mas isso daqui quer dizer que os naturais seriam limitados superiormente por x. Então, n é limitado superiormente. Tá certo? E, obviamente, n é um conjunto não vazio, claro. Então, axioma do Supremo, pelo axioma do Supremo, existe esse, o Supremo, existiria, né? Estamos nessa possibilidade. N teria um Supremo. Olha, em nenhum momento a gente falou que o Supremo é um elemento do conjunto, é? O Supremo é apenas um número real, que é cota superior, e além disso, é a menor de todas essas cotas. Mas não falamos que ele seria um elemento. Em alguns casos, o Supremo é um elemento. Então, quando isso acontece, você diz que é o máximo do conjunto. Tá bom? Ou seja, o máximo do conjunto é quando o Supremo pertence a esse conjunto. Caso o Supremo não pertença ao conjunto, então tal conjunto não tem máximo. Então, veja bem, aqui apenas estamos dizendo que o axioma supremo garante a existência do Supremo, né? Não é máximo nem nada. Bom, então, para todo epsilon, lembra aquela proporção? Para todo epsilon, se você, novamente aqui, ó, aqui está o Supremo, né? Se você retirar epsilon, né? Por exemplo, epsilon igual a 1, por exemplo, aqui estaria S menos 1. Então, S menos 1 não poderia ser cota superior, então você conseguiria um elemento dos naturais. Existiria um N natural aqui. Tá bom? Sim? Perguntas? Tudo ok. Existiria esse natural, né? Existiria esse cara. Então, existe um natural, vou chamar N0, ou N', né? N'. Este N' aqui, natural, tal que S menos 1 seja menor que N'. Somando, então, 1, você teria que S seria menor que N' mais 1. Olha, mas N' é natural. Se N' é natural, N' mais 1 Natural. também seria natural. Não seria? Seria. Olha, mas como é que você conseguiu
um elemento de N que supera ao Supremo. Esse não é o Supremo. Ele teria que ser cota superior. Então, como é que você conseguiu um cara que seja maior do que ele? Isso aí é absurdo. Não pode. Tá certo? Não pode. Então, a nossa hipótese auxiliar leva a um absurdo, uma contradição. Portanto, vale a famosa propriedade arquimediana. Tá bom? Certo. Agora podem usar a propriedade arquimediana tranquilamente. Já sabem a demonstração, né? Um colorário da propriedade arquimediana esse aqui também, deixa eu apagar aqui. O colorário da propriedade arquimediana é o seguinte, né? Colorário para todo epsilon maior que zero, por muito pequeno que seja, sempre existe um natural cujo inverso seja menor que esse epsilon. Essa daqui foi a propriedade que a gente usou lá no primeiro vídeo para mostrar que essa sequência converge para zero. Certo? E eu disse, essa daqui é a propriedade arquimediana. Pois bem, aqui está citado como sendo um colorário. Porém, esse colorário é equivalente a esse teorema, tá bom? Então, a prova, né? Dado epsilon, como eu vou trabalhar com aqui a inversa dos naturais, esse é um número real, Dado um número real, sempre existe a propriedade arquimediana, diz que existe um natural maior que esse número real. Olha, se você quer esse daqui, não quer? Isso aqui seria equivalente a quê? A 1 sobre epsilon menor que N. E quem garante a existência desse N? A propriedade arquimediana. Esta aqui é a propriedade arquimediana. Este daqui seria meu x na propriedade arquimediana. Dado um x qualquer, que seria 1 sobre epsilon, existe um natural maior. Tá bom? Você conseguiu isso e, portanto, fazendo a inversão, 1 sobre epsilon menor que N. Tá beleza? Ok. Bem, vou provar um último cor. Sim. Esse colorário aí pode ser interpretado. Desculpa aí. Vou apagar aqui, tá? Posso? Pode. Sim. Então, esse colorário aí pode ser reinterpretado. Vocês podem dar uma olhada aí nas notas, que o ínfimo do conjunto. Lembra que eu perguntei qual seria o ínfimo desse conjunto? O que seria o ínfimo desse conjunto? Vocês falaram que o ínfimo teria que ser zero, não é isso? Foi. Sim, de fato vai ser. Porque, veja bem, primeira coisa, Sim. zero é cota inferior. Zero sempre menor ou igual Isso que 1 mesmo. sobre N. Não é isso? Uhum. E a segunda, usar Isso. epsilon. Dado epsilon maior que zero, se você somar, aqui está o candidato a ser ínfimo, e é o zero, né? E eu somo 0 mais epsilon, estaria aqui, que é o epsilon, né? O colorário anterior diz que você consegue um natural, tá aqui, 1 sobre N, tá aqui. Não é isso? Existe. Isso. Perfeito. E este é um cara do nosso conjunto, do conjunto, digamos, conjunto B.
Então, você somou epsilon, não pode ser cota inferior, porque já existe um cara menor que ele. Isso garante que o ínfimo é zero. Tá bom? Ok. E finalmente outro colorário aqui. Outro colorário. Que tem a ver com uma coisa que você já conhece também. Que é o chamado resistência do maior inteiro. Tá bom? Olha, outro colorário. Seja apenas para os naturais, mas depois você pode estender para os inteiros. Seja x maior que zero. Então, existe um natural tal que n menos 1 seja menor ou igual que x e x seja menor que n. Tá bom? Estão lembrados da propriedade do maior inteiro? Isso aí não é maior inteiro? N menos 1 seria, na notação da aritmética, N menos 1 seria o maior inteiro de x, não é isso? Essa propriedade pode ser generalizada para os inteiros, né? Mas, por enquanto, estamos trabalhando aqui com naturais, certo? Como provamos isso? Vamos provar isso aqui, ó. Vamos provar. Prova. Considere o conjunto A. Primeiro, eu tenho que garantir a existência de um natural maior que x. Então, considere os naturais que sejam maiores que x. Esse conjunto aqui, graças à propriedade arquimediana, seria no vazio. Pela propriedade arquimediana, A é no vazio, correto? Sim. A é no vazio. Muito bem. Quem garante isso é a propriedade arquimediana, que diz, dado um x, pelo menos você tem um natural maior. Olha, como eu quero uma relação desse tipo, que o anterior, né? O anterior a n seja menor ou igual que x, então eu vou escolher quem desse conjunto. Já tem, olha, os elementos desse conjunto são naturais com essa propriedade. Ah, então este é um subconjunto dos naturais. Posso aplicar o princípio da boa ordenação. Pelo princípio, filha, da boa ordenação, da boa ordem, certo? Existe um mínimo, e a esse mínimo vou chamar de n. Mínimo de A. Tá bom? Então, como é o mínimo, ele pertence ao conjunto. Então, x é menor que n, ele satisfaz a propriedade. Mas como ele é mínimo, n menos 1 já não pode pertencer ao conjunto. Não pode pertencer ao conjunto. Então, se não pertence ao conjunto, é porque não satisfaz alguma dessas propriedades. O L não é natural, portanto seria zero, certo? Mas se for zero, satisfaria trivialmente zero menor ou igual que x. Ou a outra coisa que continua sendo natural, mas não satisfaz essa outra propriedade. Então, não satisfazer essa outra propriedade é que ele não pode ser maior que x. Teria que ser menor ou igual. Então,
a gente tem essas duas coisas, tá bom? Ok. Bom, depois, olha, a gente vai estudar algumas aplicações, tais como a existência de raiz de 2, né? Lembra que quando começamos, falamos de que justamente uma das motivações para estudar o famoso axioma do Supremo é garantir a existência de números reais cujo quadrado seja justamente 2. Isso aí vai ser feito usando o axioma do Supremo. Então, pessoal, na sexta-feira a gente se junta no horário habitual, né? Por mim, O tudo horário bem. habitual é 4 horas, não é então? Isso. Pode ser. Alex, acabou a janta? Rapaz, eu não jantei ainda não, bicho. Tem que Tá preparar pronta ainda, e eu né? não jantei ainda, cara. Deixar pra jantar quando terminar a aula. Olha a padoca aí, ó. Aê, rapaz. Aí tá, Padoca, tudo bom? Tudo bem, professor. Desculpa, é porque eu tive um probleminha hoje à tarde, aí eu acabei chegando agora ainda há pouco. Os cabas de Tranquilo. sete levou uma surra da mulher aí, pô. Foi, né? Mas não é o problema da Alex, não, né? Não é o problema habitual da Alex, não, né? Não. O dele é pior, professor. Não é pior. Tá certo. Bom, pessoal, eu também tenho que preparar a janta, então... Olha aí, tá vendo? Então a gente se junta às 4 horas, é isso? Pronto. Às 4. Isso. Isso mesmo. Ótimo. Tá. Então aí continuamos Aí com... o Carlos abre aí o link e ele grava. Beleza. Ok, sem problema. Já tomou foto? Já peguei já. Vou mandar pra lá. Não, a foto. Já. O print da, O print? da tela. Ah, ele vai tirar a foto dele. Tira aí, Leonardo. Ah, Faz o... Era bom que todo mundo ligasse as câmeras, né? Ah, sim. Tem gente que desligou as câmeras. Aparece aí, gente. Rapaz, é melhor não abrir essa Não, tá. Eu acho que o pessoal desliga por conta da internet, né? Desliga por causa da internet para ficar melhor. Ah, o bandoleiro ali, ó. eita, apareceu. Ele tava aí ainda. Aí. Isso aí, pessoal. Muito bem. Então, Valeu, boa noite aí, pessoal. boa noite. Já tá. Boa noite. Valeu, Abraço. professor. Tchau, amigos. Valeu, até sempre. Um abraço. Valeu, bye. Falou. Tchau. E aí, senhores? E aí eu digo, você e Alberes entenderam tudo aí. Eu tava voando mais que... Ó, eu entendi. Sinceramente, as explicações dele eu entendo tudo. A bronca é quando vem a aplicação, quando vem o exercício, parece que é outra